Olá pessoal do canal A Crítica, estamos aqui novamente com mais um vídeo, sobre as questões marxistas, nesse novo quadro que nós estamos realizando, confeccionando, que estamos convidando professores, que estudam o marxismo, ou até mesmo alguns podem até ser um pouco críticos, Vamos tentar trazer também para a gente até fazer a contraposição do debate, para não ficar também só marxismo, 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 terão alguns outros professores que já estão combinados, que são de outras linhas de esquerda, e a gente vai fazer o debate, Só que aqui hoje, nesse quadro, a gente está contando com a presença ilustre, do grande professor Sérgio Lessa, que é um cara que participa do coletivo Veredas, um grande estudioso de Lukács aqui no Brasil, E para quem conhece a área do marxismo, um pouco, mesmo que seja muito pouco, para quem conhece alguma coisa de marxismo no Brasil, tem que ter lido ou conhecido o professor Sérgio Lessa, porque nada mais, nada menos do que um dos maiores teóricos e intérpretes do marxismo hoje vivo no país. Então é com grande satisfação, enorme gratidão que recebemos essa figura ilustre, esse intelectual de tamanho porte e envergadura aqui no canal, para a gente discutir um tema que é muito, muito importante, é um tema crucial nesse momento, que é a crise do capitalismo, porque mostra o esgarçamento, o definhamento da nossa sociedade, nosso sociometabolismo atual. Então, acho que esse tema é um tema urgente, apesar de termos outras questões que nós vamos vir a discutir em outros debates, muito importantes, mas acho que a crise é a base, Então, a gente entendendo a crise do capitalismo e compreendendo essa questão, nós vamos ter uma dimensão, um pouco mais ampla do processo, E aí, já para iniciar uma pergunta, ao Sérgio Lessa, para também não ficar muito nessa enrolação clichê, de academia e tal, eu queria saber o seguinte, queria trazer um tema para o Sérgio Lessa inicial, Por quê? Para podermos falar sobre a crise do capitalismo, que é nosso tema central desse debate, é necessário que antes a gente tenha que definir o nosso objeto de estudo. Nesse sentido, eu gostaria que o Lessa, o Serginho, pudesse nos definir o que ele entende por capitalismo, quais seus elementos fundamentais e estruturantes e as suas contradições centrais, fazendo uma síntese geral do funcionamento dessa forma societal, de como chegamos até ela. Não podemos discutir a crise do capitalismo se a gente não entende o que é o capitalismo. Então, acho que essa pergunta é inicial, básica para a gente poder compreender o decorrer do debate. Evidentemente que eu não quero que o Serginho faça aqui um apanhado, desde da evolução da agricultura até o capitalismo, tudo, desde da questão do trabalho como intercâmbio com a natureza, criando o ser social. Não, não é isso, não é trazer toda a discussão, mas sim sinteticamente, o que ele entende por capitalismo e as suas contradições, e como isso se deu, Uma forma sintética, se ele puder trazer isso para a gente. Veja, o que eu entendo por capitalismo não tem a menor importância. A questão é o que o capitalismo é. A minha opinião acerca do capitalismo, que eu entendo, não tem a menor importância, tá certo? O que o capitalismo é? O capitalismo é um modo de produção que se estrutura a partir do século XV, século XVI, que vai se tornar o modo de produção predominante na humanidade a partir da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, passagem do século XVIII para o século XIX. E o que caracteriza fundamentalmente é que você tem é uma forma de organização social, portanto, da economia, da sociedade, da ideologia, das individualidades, que é predominantemente marcada pela reprodução do capital. Então, essa é a característica fundamental de modo de produção capitalista. É um modo de produção que se estrutura inteiramente ao redor da reprodução do capital. E é isso que particulariza o modo de produção capitalista frente aos modos de produção anteriores. Então, isso aqui é o modo de produção capitalista, mas não é minha opinião, não, é o que é, tá certo? Mas sua opinião sobre isso é importante, dado o seu conhecimento e envergadura. Não sejamos
modestos com a realidade, Não, né? não é questão de Então, ser a sua modesto. interpretação do capitalismo é a Não, o realidade. capitalismo é bom ou é ruim? O capitalismo é justo? Isso é opinião, isso não tem a menor importância. A É importância é o que isso. o capitalismo é. Se eu A tiver questão, errado acerca do que o capitalismo é, se isso que eu disser não corresponder à realidade, é uma coisa. Mas a minha opinião, o que eu entendo, é um direito que eu tenho. E aí pertence a mim, percebe? Então, o que nós entendemos acerca do mundo tem pouca importância. O que importa é o que o mundo é. E quando você faz uma afirmação dessa, você tem a obrigação de corresponder ao que a realidade é, e não dar a sua opinião, seu entendimento. Percebe a diferença? É sair do Kant e vir para Marx. justamente, né, a apreensão, né, não é uma lógica, né, que está sendo dada, é a lógica do real, né? E aprofundando mais essa questão do capitalismo, né, essas contradições que estão na realidade, né, e não, né, somente na ideia, né? Vejo que até conversávamos no momento, eu queria saber sobre a questão do trabalho, né? Essa contradição entre o capital e o trabalho e de que forma isso vai gerar contradições nas formas sociais do capitalismo, né? De que forma essa centralidade dessa discussão, né, do trabalho contra o capital e também um pouco, se pudesse falar um pouco da questão do salto, né, ontológico entre o ser orgânico para o ser social, né? E aí, como um grande estudioso de Lukács, né, pudesse trazer um pouco dessa contribuição para a gente compreender o processo do capitalismo e a centralidade dele, até mesmo a centralidade do trabalho para aqueles que fizeram a superação do capitalismo. Então, deixa eu dizer, essa expressão centralidade é uma expressão que eu utilizei durante muito tempo, o Ivo utiliza ainda, e enfim, e que entra no debate contemporâneo, tanto quanto eu saiba, a partir da década de 90, mais ou menos. Hoje eu acho que essa expressão é ruim, porque quando você fala centralidade, você sugere a ideia que tem um centro, que tem uma periferia, que tem algo que é central, tem algo que é periférico, e não é exatamente essa relação do que se trata, né? A relação de que se trata é uma relação entre o trabalho, que é fundante do ser social, e o restante do ser social, que não é trabalho, que é fundado pelo trabalho. Então, eu acho que é muito mais preciso, é muito mais exato a gente falar a relação fundado-fundante do que falar da relação centro-periferia, que a centralidade, né, essa expressão centralidade do trabalho sugere. Na verdade, eu estou tentando economizar tempo aqui para a gente discutir o que de fato importa, mas essa expressão entrou na discussão, eu diria da gente, eu, Ricardo Antunes, o Ivo, etc., entrou na gente numa discussão ao redor, comecinho, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando a gente vai ter um texto do Dahrendorf, se não me engano, que chama Trabalho, Categoria Sociológica Central, interrogação, e a partir daí ele vai discutir que com o desemprego crescente, etc., lá na Europa, o trabalho estaria deixando de ser, trabalho para ele é emprego, estaria deixando de ser o vínculo principal do indivíduo com a sociedade, que, portanto, do ponto de vista sociológico, para ele, o trabalho, entendido como emprego, estaria perdendo essa centralidade. E a gente entrou defendendo a centralidade contra essa tese. Mas você percebe que a gente comprou, a gente trouxe para o campo do marxismo uma expressão, uma forma de colocar o problema que está longe de ser marxista, tipicamente sociológica burguesa, né, da sociologia burguesa. Portanto, hoje eu acho que é mais correto, é mais preciso, mais claro a gente falar do trabalho categoria central do que trabalho categoria ontológica fundante do que categoria central. Mas pegando a sua questão, veja, o que vai caracterizar o modo de produção capitalista? O modo de produção capitalista, ele se caracteriza porque você tem uma forma de propriedade privada que é diferente das formas de propriedade dos modos de produção das sociedades de classe anteriores. Se você pegar todas as sociedades de classe anteriores, pegar, por exemplo, o modo de produção asiático, pegar o modo de produção escravista, pegar o modo de produção feudal, você vai ter em todos eles a propriedade privada é composta por um pedaço de terra com os trabalhadores específicos daquele modo de produção. Então, né, o campesinato no modo de produção asiático, os escravos no modo de produção escravista, os servos no modo de produção feudal. E isso significa, veja, que o processo de acumulação desta riqueza, ela dessa propriedade privada, ela tem um limite, que é o fato de que chega um determinado momento, a classe dominante não tem mais nem força militar, nem poder econômico para conquistar mais terra e dessa maneira conseguir você
você continua ampliando a propriedade privada. Então, nesses modos de produção, o processo de acumulação da propriedade privada tem um limite, que é dado pela extensão da terra, que se consegue, que também, não apenas, também é dado pela extensão da terra que se consegue conquistar a cada momento histórico. Quando a gente vem para o capitalismo, dado o desenvolvimento das forças produtivas, etc., a gente entra numa etapa histórica em que a propriedade privada se converte naquilo que o Lukács, depois de Marx, vai chamar de uma pura relação social. Veja, não é que a propriedade privada anterior não era uma relação social, era, tá certo? Claro que era. Mas era uma relação social grudada ou vinculada a um pedaço da natureza, um pedaço da terra. Então, esta forma de propriedade privada vinculada à natureza, vinculada à terra, ela tem um limite inerente ao seu processo de acumulação. No momento em que a classe dominante não consegue expandir mais o seu império, o processo de acumulação termina e o modo de produção entra em crise. Quando a gente entra no modo de produção capitalista, a gente vai ter uma forma de propriedade privada, que é o capital, que é uma pura relação social do que se expressa pelo dinheiro. Não se expressa mais em nada da natureza. É uma relação de valor de troca, valor de uso, etc., mas que se expressa em dinheiro. E o resultado disso é que você tem a possibilidade de um processo de acumulação infinito. E isso significa que você não tem, no interior desta propriedade privada do próprio capital, no interior do próprio capital, você não tem nenhum limite intrínseco a ele, ao seu processo de acumulação. Então, 1 vira 10, 10 vira 1000, 1000 vira milhão, bilhão, trilhão e vai embora, não tem limite. O limite da expansão da propriedade privada burguesa é a destruição da humanidade, isso sim, né? Mas, percebe, não é assim que a própria propriedade privada tem dentro dela, dentro da sua essência, um processo de um limite para a sua expansão. Veja, isto vai fazer com que esta forma de propriedade privada ela só possa se reproduzir de uma única maneira. Você tem que converter o trabalho em mercadoria para fazer com que esse trabalho produza um valor de troca que vai se configurar, que vai se consubstanciar depois de apropriado pela classe dominante, através do processo de exploração, etc., etc., né, que vai se consubstanciar no capital. Então, você passa a ter, a partir daí, uma nova forma de trabalho também, que vai ser o trabalho assalariado, que na sua forma mais desenvolvida vai ser o trabalho proletário, pós-revolução industrial. E você passa, portanto, a ter agora um modo de produção que tem uma característica, além dessa característica que eu falei para você, tem uma característica extremamente importante, uma característica nova também, se comparado com os modos de produção anteriores. Veja, se você pegar, por exemplo, o feudo, ou você pegar o modo de produção escravista, ou o modo de produção asiático, você vai ver que na própria produção não está determinado a parcela que vai ficar com o trabalhador e a parcela que vai ficar com a classe dominante. A própria produção em si, enquanto tal, não determina como isso vai ser feito. Isso é feito através da violência, e essa violência necessariamente tem que ter a mediação do Estado. O resultado disso, então, é que a gente tem um processo muito interessante, em que nos modos de produção anteriores, o Estado tem que estar presente na produção cotidiana, na produção econômica cotidiana, para fazer com que essa extração do trabalho excedente seja possível. Quando a gente chega no modo de produção capitalista, já desenvolvido, isso se altera. Quando você tem um trabalhador produzindo mercadoria, já está determinado como é que vai ser dividida essa riqueza. Para a classe dominante vai ficar a mais-valia, portanto o capital vai se acumular, para o trabalhador vai ficar o salário, que é o suficiente para ele viver aquele mês, no final do mês ele começa de novo do zero, o outro mês ele começa do zero. Então, veja, no próprio modo de produção, no interior da própria produção capitalista, no interior da própria fábrica, no interior da própria agricultura capitalizada, transformada em agricultura capitalista, do agrobusiness, você já tem como vai ser dividido essa riqueza. Como o salário é determinado pela concorrência que se estabelece pelo mercado, veja, o próprio mercado estabelece a quantidade da riqueza produzida que vai ficar com o proletário e a quantidade da riqueza produzida que vai ser acumulada pela burguesia. E por causa disso, o Estado pode sair de se imiscuir dessa relação econômica. O Estado passa a ser garantidor da propriedade privada. Mas o Estado não vai determinar quanto que vai ganhar um torneiro mecânico, nem existe mais essa profissão, mas quanto que vai ganhar um torneiro mecânico, ou quanto que vai ganhar, tá certo, um operário do setor de pintura da Volkswagen, da Ford, né? O Estado não interfere mais assim.
que o Estado faz é garantir a propriedade privada. Então, a gente passa a ter, a partir daí, um modo de produção que tem um processo de funcionamento muito diferente, o processo de luta de acumulação da riqueza, luta de classes, produção das ideias, é muito diferente do que a gente vai ter nos modos de produção anteriores. Isto, veja, conduz à contradição mais explosiva do modo de produção capitalista, que é o fato de que você tem um processo de acumulação, em tese, infinito, que não tem, no próprio processo de acumulação, um limite intrínseco. Isso vai fazer com que você tenha um desenvolvimento das forças produtivas como a gente nunca teve antes na história de toda a humanidade. E esse desenvolvimento das forças produtivas tem como resultado a produção da abundância. Desde a Revolução Industrial isso já está presente, mas nos dias de hoje está presente de uma forma muito mais escandalosa. Se passa a produzir muito mais do que a humanidade toda precisa. Hoje, mas desde o século passado, desde o século retrasado, isso já era possível, né? Hoje a gente já tem uma produção que é suficiente, uma capacidade produtiva que é suficiente para atender a todas as necessidades de todos os indivíduos no planeta e ainda sobra, né? Ainda tem capacidade produtiva excedente. E isso significa, veja, que quando você tem uma abundância dessa ordem, do ponto de vista do mercado, o que você tem é uma superprodução. Você produz mais do que você precisa, a oferta é maior do que a procura, e isso derruba os preços. E derrubando os preços, a produção não compensa mais, a economia entra em crise. Então, desde que terminou a Revolução Industrial, em 1830, até hoje, o capitalismo vive mais anos de crise do que de expansão econômica. E o resultado disso é que, veja, você passa a ter uma contradição cada vez mais aguda entre a possibilidade de você desenvolver as forças produtivas e o próprio capital. Porque cada vez que você aumenta a força produtiva, em vez de você diminuir o trabalho humano, aumentar o consumo humano, você faz o contrário. Você gera crise, gera desemprego, etc, etc. Então, a principal contradição que esse modo de produção gera é que ele é produzido no interior da sociedade de classes e ele produz uma abundância que inviabiliza o mercado, que é fundamental para a sociedade de classes. Portanto, ele coloca a humanidade num patamar histórico que confronta as necessidades e as possibilidades da humanidade com a sociedade de classes. Pela primeira vez na história, abriu-se a possibilidade e surgiu a necessidade da humanidade superar a sociedade de classes. Respondi a tua pergunta? Kaique, seu microfone está fechado. É isso, está com o microfone fechado. Não, belíssima explanação, né, da questão do modo capitalista, de produção e tal. Depois dessa sua questão final, até vou derivar uma nova pergunta que eu não tinha nem pensado, sobre os limites, né, que as próprias relações de produção têm imposto às forças produtivas nesse estágio atual, mas aí vai entrar na outra pergunta, né, agora. Né, isso me deu essa ideia. Né, eu gostei bastante da explanação e fiquei muito feliz em um ponto específico, extremamente feliz, que foi quando você falou da questão da centralidade do trabalho, que, não sei se você está percebendo, as perguntas que eu faço é sempre em cima dos textos dos próprios entrevistados, né? Os conceitos que eles usam e tal. Quando a gente fala crise estrutural, é o conceito que você usa e tal. E com o Ivo foi a mesma coisa, e essa questão da centralidade do trabalho é por causa dos seus textos que eu já tinha lido, por isso que eu perguntei. E essa era uma grande divergência que eu tinha com a sua obra. E, inclusive, conversei com o Arthur, que está aqui ouvindo a gente, ontem, que eu disse, eu gosto do Sérgio, da análise do Lukács, mas eu tenho um grande problema com o Sérgio, com seus escritos, que é essa questão da centralidade do trabalho, que é um recorte que ele faz, que acaba excluindo uma questão muito maior e um leque muito maior de possibilidades, não só de análise, mas de possibilidades revolucionárias. Então, quando ele faz esse recorte sociológico da questão da centralidade do trabalho, de fato, aquele tal qual Marx expôs, né, naquele processo de circulação, né, do DMD', né, quando você faz essa exclusão, você perde um leque de possibilidade muito amplo. Então, fiquei muito feliz com você fazendo essa autocrítica desse processo, porque, nesse caso, então, eliminamos todas as divergências que eu tenho com você. Então, eu tenho agora 100%, porque o resto das coisas que eu li eu tinha acordo. E nesse ponto, eu era um pouco assim, meio que descrente, mas, inclusive, caí nessa também,
por causa dos seus inscritos e do Ivo e do Ricardo, certa feita, em 2018, eu acabei caindo nessa questão e escrevi um artigo na revista do Yellow, lá da Federal de Santa Catarina, né? Justamente tratando dessa questão do trabalho. Aí eu estava contrapondo o André Góes, o Habermas, tantos outros que diziam que o trabalho ia acabar, então eu via a necessidade de defender a centralidade do trabalho. Mas o engraçado disso é que a gente defende a centralidade do trabalho, mas ela acaba reduzindo nossas lentes. Só que a gente defende ela porque aqueles que estão predominantes defendem que não tem mais trabalho. E esse é o ponto que a gente se colocou. Acho que fica meio naquela questão da carta do Engels, quando ele diz: a gente não está dizendo que a questão econômica é a única que influencia, mas nós tivemos que levá-la tanto, né, à estima, porque os nossos adversários eliminavam ela. Então, acho que essa questão do trabalho, com essa sua explanação agora, ficou bem resolvida, né? A gente acabou tendo que entrar nesse debate, porque os nossos adversários teóricos, né, eles advogam o fim do trabalho, que me desculpem aqui, né, os teóricos que eu citei lá, o André Góes, o Lyotard, e por aí vai, que me desculpe, mas estamos vendo na realidade concreta que não tem nada a ver com isso, né? Só que a partir do momento que a gente argumenta, faz esse recorte para defender a categoria do trabalho como central, a gente acaba deixando escapar aspectos centrais que são da totalidade, que é a categoria fundamental do marxismo. Então, hoje eu fiquei, não esperava, até falei com o Arthur, acho que a gente pode ter um embate não muito bom quando o Sérgio responder essa questão, porque eu vou rebater, mas nesses termos eu acho que é muito bom, muito bom. Então, acho que 100% agora concordo com toda a sua análise, né, sua obra, né? Mas, para não me levar muito tempo nessa questão, mas foi muito interessante isso, porque eu acho que era isso, esse ponto que precisava ser esclarecido de sua obra, né? Porque fica parecendo, né, que você estava levando aquilo como uma questão fundamental, né? E que aquilo era questão científica, mas era um debate contra aqueles. Deixa eu esclarecer. Eu estou dizendo que a expressão é infeliz para expressar o que eu quero dizer. É isso. O que eu quero dizer é que o trabalho é fundante e que a classe operária é a classe revolucionária. E a classe operária é aquela classe que transforma a natureza em meios de produção e meios de subsistência. Então, nesse sentido, nem nada a ser alterado. Só que a expressão centralidade do trabalho que a gente usava é ruim, porque ela dá a impressão de uma relação entre centro e periferia, quando na verdade é a relação entre fundado e fundante. Essa é a questão, tá certo? Então, e eu entrei nessa, né? Eu entrei nessa da centralidade, mas escapei, mas já está publicado, o que está publicado já passou. Faça um texto de crítica. Não, passou não. Faça um texto de crítica, seria super interessante. É uma boa, eu vou ver se eu... vou até lhe mandar esse texto para você dar uma olhada. Pronto, manda aí. Cito você, cito o Ivo e tal, justamente os caras que estavam me induzindo. Claro, faça isso. Vamos publicar esse texto. Super importante. No debate da crise, né? Claro. Então, agora na questão específica, né, do tema, que é o tema central, que é a crise, né, do capitalismo, né, eu queria saber o que seria, né, essa crise derivada dessa forma social que você nos descreveu aí de forma muito sucinta e brilhante, né, o que deu para qualquer um que assistir vai entender o básico do capitalismo aqui, com essa fala. Então eu queria saber o que seria essa crise derivada dessa forma social e qual é a sua tese da crise, porque a gente sabe que não existe só uma tese da crise, né? Nem só entre os marxistas, tem várias teses da crise, e também tem as teses keynesianas, que são as teses cíclicas e tal, mas para mim o capitalismo é crise, né? De forma ontológica, então, mas aí cada um tem a sua posição. Para mim o capitalismo é crise, né? Ele não é feito de ciclos, mas aí não importa. Então, a gente sabe que tem várias teses das crises e tal, então eu queria saber qual é a sua, se é crise, como você utiliza. Como você... Eu tenho uma. Veja, eu não tenho a menor pretensão de ter uma tese original acerca do capital, do capitalismo, nenhuma pretensão, não é isso. Né? Eu não sou um intelectual desse porte, eu não sou um Lukács, um Messaros da vida, não é disso que se trata. E de novo, a minha opinião pessoal tem pouca importância.
O que me parece, o que eu diria para você, tá certo, é que se eu não estiver equivocado, e portanto estou dizendo que a realidade tá certo? Estou dizendo, ó, a realidade é isso, eu posso estar errado, mas a realidade é isso, tá certo? E porque eu estou dizendo que a realidade é isso, tá certo? Se não concordar com a realidade, se o que eu estou dizendo não bater com a realidade, a gente pode verificar se eu estou dizendo certo ou errado, tá certo? Mas veja, Deixa eu lhe dizer se... uma coisa, Sérgio, você é muito modesto, mas Não, sou a não, sua, sou a não, sua escrita sou prova que você tem importância. Não, não, tem que ser justo, né? Você é humilde e tal, mas o seu trabalho, sua escrita, a sua interpretação do marxismo, ela é relevante, muito relevante, tanto sim que influencia várias pessoas, como o próprio Não, veja, Arthur, não, e mas não é eu isso que eu lá, estou dizendo. Não entendeu? é isso que eu estou dizendo. Veja, o que eu tenho, Você é muito relevante. o que eu tenho talvez de significativo na minha vida intelectual, é o que eu repito que o Lukács disse e o que eu repito que o Marx disse. Eu não tenho nada de original. Se alguma coisa que eu estou dizendo não saiu da ontologia do Lukács, ou não saiu do meu estudo, do livro primeiro do Capital, foram os estudos mais importantes que eu fiz da vida, se não saíram daí, tem errado. Porque o que eu tentei fazer foi, olha, pessoal, o que eles estão dizendo é isso. E isso é importante para a gente entender no mundo no qual a gente vive. Então, o que eu sou, na verdade, é uma tentativa de ser um comentador da ontologia do Lukács e do livro primeiro do Capital. Não é outra coisa. Né? E eu não tenho, nunca pretendi, nunca fiz, tá certo? Porque eu sei dos meus limites, eu sei do que é possível fazer, e o que eu tenho capacidade de fazer nesse momento histórico que a gente vive. Então, eu não tenho nenhuma teoria própria, tá certo? Eu nunca tentei fazer nenhuma elaboração própria, não tenho nada nesse sentido. E tudo que nos meus textos aparecerem como contribuição minha, que não está no Lukács, não está no Marx, etc., tá certo? É erro, tá certo? Porque eu tentei dizer o que eles estão dizendo, não era outra coisa, tá certo? Então, não tem mesmo, tá Mas certo? veja, então É questão de você modéstia. bebe da tese mesariana, da crise estrutural, como é que é? O que, que você acha da crise do capitalismo, de Então, fato? veja, E bebe de quem, né? Já que você disse que você bebe então, de quem? Qual é a sua análise da crise do capitalismo e os dados mais atuais que apontam essa crise para confirmar que, de fato, ela existe, né? Que para eu nós é fato, acredito mas para as que, pessoas que estão ouvindo, não. se a existência da crise for uma questão, tá certo? Eu não quero nem conversar com esses caras, porque quem está dizendo que o mundo não está em crise é delirante, tá certo? Então, eu não vou discutir com ninguém que está dizendo que tem minhoca que voa, tá certo? Não tem cabimento perder tempo com isso, tá certo? Então, veja, o que eu diria para você é o seguinte: a tese, o estudo que o Messaros fez acerca da reprodução do capital, me parece o que a gente tem de mais avançado no sentido de explicar o desenvolvimento da sociedade contemporânea. O que o Messaros está levantando, se eu estou entendendo corretamente, você sabe que eu não sou estudioso de Messaros, quem estuda Messaros é a Cristina Paniagua, tá certo? Enquanto era casado com a Cristina, aprendi enormemente com ela. Uma boa parte do que eu conheço do Messaros, se não a maior parte, veio das conversas que a gente tinha, né? Ela, enfim, inteligente para ela, com uma enorme capacidade intelectual, ela aprendi enormemente com ela. Mas o que o Messaros está dizendo fundamentalmente é um pouco disto que eu disse na resposta anterior. Na medida em que o capitalismo vai produzindo uma abundância cada vez maior, quando a gente chega na década de 1970, meados da década de 1970, graças ao Fordismo, graças à sociedade de consumo de massas que a gente teve naqueles 9 países capitalistas imperialistas, graças ao desenvolvimento das forças produtivas do capital que a gente teve nessa primeira metade do século XX, os primeiros 70 anos do século XX, isso levou a capacidade produtiva a tal nível que você passa a ter uma abundância que, diferente das crises anteriores, é uma abundância que não poderia ser consumida pela crise. Veja, se você pegar as crises anteriores a 1970, você tem uma dinâmica em que quando a superprodução se estabelece, quando você tem a abundância, os preços despencam, né? O resultado disso não se produz mais e se inicia a crise. Mas na medida em que você suspende a produção durante a crise e a sociedade continua vivendo, essa superprodução vai sendo consumida de alguma forma e chega um determinado momento que se estabelece a carência de novo. Os preços sobem e o resultado disso é que vale a pena produzir de novo, você tem uma retomada econômica.
Então, você tinha um processo cíclico entre crises e retomadas. Quando a gente chega em 1970, a abundância é de tal ordem que mesmo a crise não consegue mais superar a abundância. Mesmo a crise não consegue gerar a carência necessária para você ter um novo processo de expansão econômica. Então, a crise se torna permanente. E a reprodução do capital, a partir daí, ele tem que criar de uma forma cada vez mais intensa e de uma forma cada vez mais óbvia, cada vez mais explícita, mais clara, outras formas de acumulação que não sejam mais aquelas formas de acumulação típicas que você tinha até chegar na crise estrutural. E o resultado deste processo todo que a gente vai ter é o que vai ser o que o Messaros vai chamar de crise estrutural. Você tem um processo em que a crise não passa mais, em que você tem um processo em que você tem oscilações no interior da crise, mas você não tem nenhum processo de expansão da economia capitalista, né, como você tinha lá no passado, e o resultado disso é que a única coisa que o capitalismo pode fazer é aumentar cada vez mais as contradições que são inerentes a ele. Então você concentra a riqueza, produz mais miséria, destrói a natureza, destrói os meios de produção, destrói a humanidade, gera um desemprego crescente, gera uma produção perdulária cada vez maior do ponto de vista das ideias. Você vai produzindo cada vez mais maluquices, delírios, irracionalidades, e o resultado de tudo disso, veja, é que a humanidade vai destruindo a si própria. Isso é a crise estrutural. A crise estrutural é estrutural não é porque as crises anteriores não pertenciam à estrutura do capitalismo. É porque esta é uma crise cuja única solução é uma solução estrutural, é uma revolução proletária que supere o capital. Sem uma revolução proletária que supere o capital, a humanidade destrói a si própria. Então, eu diria que, né, qualquer teórico que vive nesse momento histórico e que está vivendo e está dizendo que a gente não está vivendo uma crise, veja, né, é um delirante, né? Não tem. Então, o que a gente está vivendo numa crise me parece óbvio. A questão é qual é a característica dessa crise? Tem alternativa para a humanidade essa crise no interior do capital? Tem. O capital pode perfeitamente continuar se mantendo, tá certo? E isso vai destruindo cada vez mais a humanidade. Você pode passar a um capital, ao modo de reprodução do capital, que implica numa ditadura mundial do capital, que você passa a ter o planeta dividido em partes, e que é possível ter várias formações. Você pode, inclusive, ter uma crise mais brutal, você ter uma involução das forças produtivas, e a gente passar até algo tipo Mad Max, tá certo? Algo nesse sentido. Então, é possível é. Mas o preço que a humanidade vai pagar é a destruição dela própria. Então, a gente vive um momento, o Messaros dizia isso dando risada, né? A gente vive um momento, o Messaros dizia, que não é mais entre socialismo e barbárie. Isso era no passado, né? Socialismo e barbárie se a gente tiver sorte, que a humanidade pode se destruir hoje. Então eu diria que essa é a crise, essa é a característica fundamental da crise que a gente vive hoje, né? E o caráter estrutural da crise é tão brutal, né? É tão, digamos assim, é tão explosivo, que não se trata só da inviabilidade da reprodução do capital, se trata também da inviabilidade da reprodução dos próprios indivíduos. Veja, a gente vive um momento histórico como nunca antes aconteceu na humanidade. Hoje morre mais gente por suicídio do que em guerra. Nunca tinha acontecido isso durante toda a nossa história. Então, a gente vive um momento em que as próprias pessoas não conseguem mais viver, que elas entram em depressão, se suicidam numa quantidade gigantesca, né? E isso significa, veja, que não é só o capital que entrou em crise, é o capital e são as pessoas que vivem, né? É uma crise verdadeiramente estrutural. Abrir o microfone aqui. Então, vejo que você parte da tese mesariana, né, no caso. E eu achei muito interessante essa explanação, porque tive até uns debates essa semana passada, onde não que eu venha a concordar 100% com Mesaros, alguns elementos ali da transição no paralelo do capital, acho que são muito simples, né? Mas Simples? não, que ele está colocando, mas veja, eu considerei o Mesaros, enquanto estava vivo, como o maior teórico do marxismo do mundo, na minha concepção. Posso estar errado, né? Mas aí cada um tem a sua posição, cada um tem o seu marxismo, tudo bem. Então essa sua posição é kantiana. Essa sua posição é kantiana, puramente liberal burguesa.
Cada um tem direito à sua opinião, todas as opiniões são Não, verdadeiras. não, estou falando assim. Então, coloque nesses termos. É assim, ó, o Messaros é o maior teórico. E se eu tiver errado, a realidade vai dizer que eu estou errado, entendeu? Não, Mas é isso que eu estou vai dizer falando. que é minha opinião e os outros. Isso, camarada, Não, é uma veja bem. opinião puramente kantiana, liberal, burguesa. Eu não tô entrando naquele negócio dos antropólogos, no ponto de vista. Não, estou falando assim, na minha posição, mesários, cada um pode ter as suas errada. Não, não pode. Errada. É isso Não, que eu não, não, não pode. vai ser As errada, pessoas... porque a Não, realidade não, 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 não. Quando você está num debate, veja, você tem que defender o que a realidade é. Você não vai defender a sua opinião, porque opinião contra opinião, veja, quem que decide isso? Tá certo? E o debate é, o Messaros é o cara mais importante. Eu estou defendendo isso. Então, a realidade tem que dizer se eu estou errado ou não. Então, a referência é a realidade. E as pessoas não têm direito a qualquer opinião. Porque a pessoa acha que a sociedade burguesa é a melhor sociedade possível, não quer dizer que essa opinião seja válida, seja verdadeira. Ela não tem direito a essa opinião. Porque ela só pode pensar, só pode existir, porque tem trabalhador arrebentando a espinha, produzindo a riqueza, que está enchendo a pança dessas pessoas. Então, essas pessoas não têm direito à sua opinião. Percebe? Porque essa opinião é uma opinião que massacra indivíduos, que destrói a humanidade. Então, não é defensável a tese de que todo mundo tem direito à opinião e todo mundo... Não é. Isso é uma questão fundamental para o debate. Percebe? Por causa disso que a academia, que é a universidade, é uma instituição burguesa. Porque lá dentro, todas as opiniões são igualmente válidas. Porque o referencial lá não é mais a realidade. O referencial é a ideologia burguesa, que não tem mais nenhum contato com a realidade. Percebe a diferença? Então, as pessoas não têm direito, não. Quando chega num debate, tem direito, não. A gente tem que defender o que a realidade é. E a gente tem que pagar o preço de ser desmentido pela realidade. Agora, não tem que defender a nossa posição dizendo, olha, eu tenho direito à minha, portanto ninguém me ataque, tal como eu não vou atacar os outros. Não é assim, não. Tá certo? Na luta na luta política não é assim, não. Então, essa sua postura está errada. Não é assim que as coisas são. Não, eu estou falando isso, não. Eu estou falando o seguinte, né? Defender cada um ponto de vista, como diria Nietzsche, né? Não existem fatos, existem interpretações. Estou dizendo isso. Estou dizendo, bom, cada um pode discordar, agora você vai estar errado, porque a realidade está lhe confrontando. Então, como eu dizia, o Mesaros, para mim, ele, na minha concepção, foi um dos melhores analíticos, né, do Capital, né, do nosso tempo. Não à toa, né, foi um cara que foi aluno do Lukács, nada mais nada menos que o Lukács, que é também um dos monstros, né, do marxismo do século XX. Então, eu tendo, né, a concordar, quando eu li o Paralelismo Capital e outros, eu tendo a concordar com a tese dele da crise estrutural do capitalismo. E aí, nessas discussões, foi bom você colocar a explicação disso, porque as pessoas não entendem. Né? Eu estava discutindo, cara, não, essa tese não é marxista, porque a crise estrutural do capitalismo não começa em 70, a crise estrutural do capitalismo é do próprio capital, então o Mesaros está criando uma crise cíclica. Eu digo, não, rapaz, o que ele está dizendo não é que só essa crise é estrutural, que essa crise só não tem possibilidade de superação senão pela estrutura. Então, por isso que eu estou falando, essa sua explanação foi muito boa, porque é complicado, as pessoas não lêem o autor, só vê o termo, né, que é crise estrutural. Aí pronto, não, crise estrutural existe. Claro que o capitalismo é crise na sua base. Né? O que o Mesaros está dizendo é que nesse patamar, né, de superprodução, nesse patamar de organização do capitalismo, né, ele chegou a um determinado momento que está esgotada as suas possibilidades de remediações e de reorganização do capital, ou seja, a única saída é estrutural, por isso que a crise está medida nessa questão estrutural. Então, isso tem que ser exposto e explicado. Né? Algumas outras questões também eu achei interessante, mas também não vou prolongar. E já remetendo a outra pergunta que eu lhe fazer sobre essa questão da crise, como você disse, né? Como eu disse, tem gente que acha que a crise é a pandemia que está trazendo a crise, né? Não tinha crise, né? Não estamos tudo quebrado, mas agora é a pandemia que trouxe a crise, né? É engraçado. Evidentemente que a pandemia ela agrava a crise, mas a crise já estava aí, né? E não é de hoje. Então, eu queria saber, né, sobre essa questão, o que você acha da questão dessa interação da pandemia com a crise, né?
e dessa loucura, né, que fala, a pandemia trouxe a crise do capitalismo. Infelizmente, né, o próprio Paulo Guedes, nós íamos crescer tanto e tanto, e agora com a crise não cresce mais, né, com a pandemia não cresce mais e tal. E derivando disso, você poder trazer alguns dados concretos da crise, né, para contrapor. Né, eu vi até que eu acompanho você, né, minha novidade, vi você no podcast lá do Veredas, você trouxe vários dados, tal, se pudesse algum pouco desses dados, algumas coisas, e contrapor essa questão do Covid. O Covid agrava, mas não foi ele que criou. E outra coisa, que você pudesse comentar uma tese que alguns vêm trazendo, né, que chegamos no limite, né, entre as relações de produção e as suas produtivas, ou seja, estamos em determinado patamar que as relações de produção já impedem o desenvolvimento das forças produtivas. Isso significa que, apesar do capitalismo ter trazido esse grande avanço no século passado, tal, em tecnologias, nós chegamos no ponto que ele entra em contradição, em antinomia esse processo. Ou seja, qualquer um exemplo básico aqui. Por exemplo, você pode criar um carro elétrico a gás, só que como ele custa muito, vai fazer um carro que polui, entendeu? Porque a própria relação de produção e a questão da valorização do valor impede o desenvolvimento da força produtiva num nível científico maior. Então, e aí entra várias outras questões, por exemplo, da discussão da saúde, né, da produção de medicamentos e tudo mais, e de outras formas tecnológicas. Então, a base dessas relações de produção já começa a impedir uma forma científica, né, superior ao que está sendo produzido no capitalismo. Então, a força produtiva, por causa das leis do valor, e papai, não vou entrar isso aqui, impede. Se você corrobora com essa tese que está sendo dada por aí, e a questão do Covid e os dados da crise. Não, eu acho que não está certo, não. Veja, quando Marx, lá no século passado, Engels, estavam levantando a tese de que havia uma contradição antagônica, portanto, insuperável, dentro do modo de produção capitalista, entre as relações de produção capitalista e o desenvolvimento das forças produtivas, o que eles estavam falando de força produtiva era muito diferente do que hoje, no dia a dia, a gente chama de força produtiva. Veja, para o Marx e para o Engels, naquele momento histórico, os marxistas do século XIX, que entra aí Rosa e Luxemburgo, etc., Lenin, força produtiva é a capacidade humana de fazer sua própria história. Então, se você pegar o desenvolvimento de toda a humanidade, você tem um processo de desenvolvimento da interação do metabolismo do ser humano com a natureza, o trabalho fundamentalmente, mas você tem um processo de interação que significa quanto maior a capacidade da gente tirar da natureza o que a gente precisa, menos a natureza determina a nossa história e mais a nossa história vai sendo feita pelos seres humanos. Isto vai se manter tendencialmente, avanços e recuos, contradições, etc., mas isso vai se manter tendencialmente até a gente passar pela Revolução Industrial. Quando a gente passa pela Revolução Industrial, como a gente passa por um momento em que você passa a ter abundância, você passa a ter um processo no qual você tem uma alienação entre o capital e a totalidade da humanidade. E a partir desse momento, o desenvolvimento das forças produtivas do capital estão numa relação de alienação com o desenvolvimento das forças produtivas humanas. Quanto mais as forças produtivas do capital se desenvolvem, menos a capacidade humana em fazer a sua própria história e mais a capacidade do capital em impor para a humanidade a história do próprio capital. Então, a partir deste momento, você passa a ter, veja, um processo em que o capital vai aumentar sempre a capacidade produtiva. O capital vai produzir sempre cada vez mais. E isso significa, veja, que do ponto de vista do capital, as forças produtivas alienadas do capital estão se desenvolvendo cada vez mais. Você vai tirar de cada trabalhador uma produtividade cada vez maior, você vai transformar a natureza com uma intensidade cada vez maior, você vai produzir uma quantidade de mercadorias cada vez maior, tá certo? E isto vai até a humanidade se destruir. Mas isso não significa que está sendo desenvolvidas as forças produtivas humanas.
Porque na medida em que desenvolve as forças produtivas do próprio capital, e o capital é uma relação desumana, o capital é anti-humano, o capital é uma alienação da própria humanidade, veja, na medida em que isso acontece, o desenvolvimento das forças produtivas do capital não significa o desenvolvimento das forças produtivas humanas, da capacidade do ser humano fazer humanamente a sua história, percebe? Então, o que a gente tem hoje, veja, é um antagonismo mais intenso, se é possível falar de antagonismo mais intenso, porque antagonismo já é antagonismo, um antagonismo mais intenso do que na época do Marx, entre o desenvolvimento das forças produtivas da humanidade e as relações de produção capitalista. Mas isso não significa que as relações de produção capitalistas não podem produzir uma produção cada vez maior. Vão fazer isso pela sua própria essência, vão fazer sempre isso. Mas o desenvolvimento da capacidade produtiva do capital é a negação da capacidade humana de fazer humanamente a sua vida. É a afirmação da alienação da própria humanidade. Percebe a diferença? Então, para o Marx e para o Engels, o conceito de força produtiva tem dentro dela um aumento de produção que possibilita a humanidade fazer a sua história cada vez mais humanamente. E isso a gente observa ao longo de toda a história, até chegar no modo de produção capitalista desenvolvido, pós-revolução industrial. Mas no mundo pós-revolução industrial, você tem uma separação. O desenvolvimento da capacidade produtiva do capital destrói a capacidade humana de fazer humanamente a nossa história. E o resultado disso é que você passa a ter, portanto, uma contradição entre as necessidades humanas de desenvolver as forças produtivas humanas contra as necessidades do capital que vão produzir, que vão desenvolver as forças produtivas do capital. Percebe? Então, quando o Marx e o Engels estão dizendo que é uma contradição antagônica entre as relações de produção e o desenvolvimento das forças produtivas, eles não estão dizendo que o capitalismo vai produzir cada vez menos, que o capitalismo perdeu a capacidade de produzir cada vez mais. Eles estão dizendo pelo contrário, o capitalismo vai produzir cada vez mais, mas vai produzir cada vez mais alienação da humanidade, vai cancelar cada vez mais a capacidade humana de fazer humanamente a sua própria história. São forças produtivas do capital, não da humanidade. Porque a relação entre capital e humanidade não é de identidade, é de alienação. Melhora isso? Entendi. Então sua tese em relação a isso seria não que... É minha. Não é minha. Não é minha. Eu não desenvolvi nada que é meu. Essa tese é do Marx e do Engels. Essa tese não é minha. A sua explanação sobre isso seria de que a produção, né, continua as suas produtivas, só que de uma forma alienante e exclusiva, né? Mas veja, a questão dessa tese que vem sendo levantada por alguns professores, né, não é nem minha, até eu meio que estou ainda analisando, os professores que são muito bons, eu não vou aqui citar para não entrar em choque, né? Mas é que não vai diminuir a produção quantitativamente, mas sim qualitativamente, percebe? Porque como as relações de produção são baseadas no valor, nós temos hoje capacidade de produzir não em quantidade, mas em qualidade muito superior, e por isso não conseguimos, porque se produz em qualidade inferior para produzir em quantidade, em larga quantidade, percebe? Percebo, então, mas ainda assim tem que fazer uma. Veja, talvez, eu não conheço esses professores e estou discutindo, portanto, com o que você disse, tá certo? Mas pelo que você está dizendo, veja, a questão não é da qualidade do produto. A questão é, veja, você pode produzir um carro que polua muito menos, você pode produzir um carro que tenha qualidades incríveis, você pode produzir um carro que vai durar, em vez de 250 mil quilômetros, vai durar 3 milhões de quilômetros. E isso tudo não significa que esta produção não é alienada. Não é a qualidade da mercadoria nesse sentido. Veja, a produção desta mercadoria garante a manutenção da reprodução do capital? Então, está certo, está alienando a humanidade, independente da qualidade técnica do produto que sai. A questão é, veja, se você tem uma relação veja, se o capital é uma relação criada pelos seres humanos, que produz a desumanidade dos próprios seres humanos, a questão, portanto, veja, se o desenvolvimento das forças produtivas sobre esta alienação é capaz de potencializar os seres humanos para romper com o capital, superar o capital e, portanto, tá certo, ser capaz de realizar uma produção que corresponda às necessidades humanas e não à necessidade do capital. Então, não é questão da qualidade técnica.
Melhor? Certo, eu já peguei a sua posição. Aí, Não é minha. você Se for minha, eu estou tá completamente errado. equivocado. Minha. Eu estou Tudo que ele dizendo que é fala isso. que for a lei tá Eu disse errado. a tese deles, que o Messaros pega, o Lukács pega, tal. Se for minha, Aí, estou joga fora. completamente errado. Estou brincando com você. Vai Joga... lá. Agora o Leonardo assim, eu vou procurar a referência. Se não tiver, eu vou É rasgar. erro. Pode ser que é erro. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Que Ele errou figura, aqui, entendeu? você é uma figura, Ah, viu, Sérgio? pode ser, mas é verdade. Que aguenta. Mas veja, e a questão do Covid, rapaz, você não respondeu. O que você acha? Se agravou a crise? Ah, Ou, tá. essa tese liberal, né, de que o que trouxe a crise foi essa questão orgânica, né? Claro. Quando, na verdade, até debati com o Ivo, lembrando, eu citei a frase do Mesário, socialismo, ou barbárie com sorte, no debate com o Ivo também. Né? Eu sou um admirador declarado do Mesário, né? Então, sabe disso, mas eu dizia com ele essa questão de que o próprio Covid, ele realmente traz uma crise orgânica e agrava a crise econômica, mas eu acho que ele, de outro ponto, ele mostra muito mais a fragilidade das formas sociais, né? A fragilidade econômica da crise do capitalismo, a fragilidade das nossas formas sociais, né? Porque, claro, o problema é orgânico, só que veja, a partir do momento que uma sociedade como a capitalista, ela não consegue lidar com todas essas tecnologias, não consegue controlar esse problema orgânico, significa que é uma sociedade que está falida, tanto a questão econômica, a questão social, política, entendeu? Então, acho que esse coronavírus, ele não traz a fragilidade, como eles querem dizer os liberais. O Covid, ele não traz a fragilidade da sociedade. Ele, pelo contrário, ele demonstra em que estágio de fragilidade nós estamos inseridos. Então, o que você acha disso aí, dessa tese liberal aí? Se a gente pegar essa crise que a gente está hoje, tá certo? Essa crise começa, na verdade, essa fase da crise estrutural que a gente está hoje, começa, na verdade, na crise de 2001, né? Que depois desdobra na crise de 2008, tá certo? E se você pegar, eu fiz isso durante vários anos, eu fiz isso com uma frequência bastante regular. Se você pegar a análise dos bancos centrais de alguns países capitalistas, normalmente eu pegava Estados Unidos, Inglaterra, às vezes a Espanha, às vezes a Alemanha, às vezes França, né? Mas com muita frequência Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Se você pegar o boletim que eles tornam público, não são os estudos privados deles, né? Os boletins que eles tornam público, todos eles estão dizendo, eu não vou dizer para você em todos os boletins, mas eu diria que 70%, 60% dos boletins, eles estão dizendo, olha, os fundamentos da economia hoje são mais débeis do que os fundamentos que conduziram à crise de 2008. O que eles estão dizendo? A saída de 2001 e depois a saída de 2008 foi mais do mesmo, que era mais ou menos o que se fazia desde os anos 70. Toda vez que você tem uma crise, você faz o Estado imprimir dinheiro, você faz o Estado ampliar a dívida pública e com isso você financia o prejuízo dos capitalistas de tal modo que você consegue fazer com que o sistema continue girando. E isto, por um espaço de tempo relativamente pequeno, funciona. O problema é que quando você vai girando, você vai imprimindo dinheiro e você vai produzindo uma quantidade de capital que não corresponde à riqueza real que é produzida na indústria e na agricultura, na transformação com a natureza, na medida em que há esse descompasso, vai havendo um fosso cada vez maior entre a economia que se imagina, né, e a economia real. Você tem um fosso cada vez maior entre a quantidade de capital que circula e que movimenta a economia e a riqueza real que é produzida por essa economia. E isso é que vai produzindo as chamadas, enfim, tem várias mediações aí, mas é isso que vai produzindo as chamadas bolhas econômicas. Você lembra que foi a explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos que dá início à crise de 2008. Mas claro que o que na verdade provocou a crise de 2008 era essa enorme disparidade entre a riqueza que circulava, né, que ainda circula no sistema financeiro, no circuito financeiro, e a riqueza realmente produzida pela sociedade. Veja, o que 2008 fez? 2008 nada mais fez do que aumentar enormemente a quantidade de riqueza sem correspondente real na economia verdadeira, sem correspondente real nessa riqueza de fato produzida.
E o resultado disso é que você tem um capital social total de uma dimensão, mas você tem uma quantidade de dinheiro que circula na economia que vai crescendo cada vez mais, muito mais rapidamente do que esse capital social total. E o resultado disso é que as possibilidades da crise só vão aumentando. Veja, quando a gente estava chegando em 2020, era claro que 2020, ou no mais tardar 2021, a gente ia ter um processo de recessão econômica. E quem está dizendo isso não é nenhuma organização revolucionária, trotskista, anarquista, nada disso. Quem está dizendo isso é o The Economist, é o The Guardian, tá certo? São os bancos centrais, é o Fundo Monetário Internacional. No final de 2018, quase a gente teve uma quebra do sistema financeiro. Por muito pouco não teve uma quebra do sistema financeiro. A quebra só não aconteceu porque o Fed, o Banco Central norte-americano, injetou de novo bilhões lá na economia de um dia para o outro, comprou todos os papéis que estavam, todos os títulos de dívida privadas e públicas que estavam perdendo valor, ele comprou isso tudo, provocou uma diminuição da oferta desses títulos no mercado e sustentou o preço deles. Foi só isso que evitou a quebra. E o resultado disso, veja, então, a partir daí o sistema financeiro já estava publicamente, claramente debilitado, tá certo? Você estava caminhando você estava caminhando para uma crise, de novo, muito similar à crise de 2008. Veja, como resultado disso, os capitalistas começaram, os grandes capitalistas, o grande capital, começou a tentar se localizar nos locais econômicos de maior segurança. E eles começaram a perceber claramente que, a médio e a curto prazo, os Estados Unidos ou a economia internacional não ia ter condição de continuar sobrevivendo sem uma grande crise. Então, ninguém queria comprar os títulos de dívida pública, ninguém queria comprar os títulos da dívida privada de médio e longo prazo, e todo mundo queria comprar os títulos de curto prazo. Então, o preço dos títulos de curto prazo subiu barbaramente e de longo e de médio prazo caiu. Isso nunca tinha acontecido antes. De você emprestar dinheiro no curto prazo e você ganhar mais dinheiro no curto prazo do que você emprestar no longo e no médio. E veja, você tem uma inversão total no sistema de crédito. Para que os bancos centrais conseguissem tentar equilibrar isso, eles baixaram a taxa de juro abaixo de zero. Então, os bancos centrais na Europa, o Banco Central da economia europeia e nos Estados Unidos, principalmente Inglaterra, mais secundariamente, eles começaram a oferecer dinheiro assim, ó, quem tomar emprestado 100, tá certo? A gente dá 105 e você só devolve 100. Isso é juro negativo. E se você tomar emprestado do banco, tá? E se você depositar dinheiro no banco, você depositar 100 no banco, quando você for tirar, você vai tirar 95. Isso é que é juro negativo. Quem empresta para o banco, paga para o banco. Quem empresta do banco, o banco paga para você. Veja, é a inversão completa do sistema financeiro. Isso passou a ser mais ou menos regra no ano passado entre os grandes empréstimos, entre negociatas entre os grandes bancos e entre os grandes bancos centrais. Veja, a gente estava indo para uma crise de grande proporção. E o resultado deste movimento todo é que a recessão econômica começa a bater nas economias centrais. O setor mais grave em que isso bateu, a partir de agosto, setembro do ano passado, foi a produção de máquinas e equipamentos aqui na Alemanha. Você passa a ter uma recessão econômica nesse setor, começa a pegar o setor automobilístico, isso começa a se estender lá para a Europa e começa a bater lá no mercado americano, lá na economia americana, principalmente a produção de equipamento pesado lá nos Estados Unidos. Então, a crise já vinha se montando, percebe? Quando a gente chegou nesse ano, dezembro, janeiro e fevereiro, já era mais ou menos claro que a crise ia começar. Ninguém sabe exatamente por onde. Aí o acaso intervém, você tem uma série de fatores, mas a instabilidade de todo o sistema estava tornando claro que mais cedo do que mais tarde a coisa ia desandar. Quando vem o coronavírus, veja, o coronavírus nada mais faz do que acelerar esse processo todo. Mas veja, o coronavírus ele não vem sozinho. Se você pegar hoje, nesses dias que a gente está vivendo, veja, a gente teve o março mais quente da história da humanidade desde que a gente está medindo essa temperatura. A gente está tendo esse ano o maior degelo dos dois polos que a gente jamais mediu. A gente está tendo uma crise suína, uma epidemia de um verme suíno, lá dos porcos, na África, que está dizimando os porcos.
A gente tem uma epidemia que está dizimando os cavalos lá na Ásia. A gente tem o H1N1, a gente tem epidemia de AIDS, a gente tem a volta da tuberculose, a gente tem, em alguns momentos, em alguns lugares, reapareceu a varíola. Veja, a gente está tendo uma série de epidemias ao mesmo tempo. A gente está tornando o planeta rigorosamente incompatível com a nossa existência. E isto acontece em larguíssima medida porque o modo de produção capitalista, nessa crise estrutural, ele cria ambientes que são geneticamente muito homogêneos. Você vai plantar soja, você planta soja numa quantidade tal, de que você destrói a natureza de uma forma e planta soja numa quantidade tal, que você tem enorme quantidade de uma planta geneticamente exatamente igual. E você faz a mesma coisa com a humanidade. Você tira a humanidade do campo, concentra nas grandes cidades e você faz com que nas grandes cidades, aglomerados urbanos, seja o ideal para você ter a eclosão de vírus, epidemias, bactérias, fungos, etc. Então, veja, tanto na destruição da natureza quanto a organização espacial dos seres humanos nesse planeta, cria todas as condições necessárias para que você tenha uma epidemia depois da outra. Essa pandemia é só a primeira de muitas pandemias que vão vir. Porque a gente criou no planeta uma situação tal que essas pandemias vão vir agora uma atrás da outra. Isto vai se tornar algo muito comum na vida da humanidade se a gente não superar o capital muito rapidamente. Então você percebe que, na verdade, essa crise está longe de ser uma crise pontual, está longe de ser uma crise que foi provocada pelo coronavírus, e está longe de o coronavírus ser um episódio único na história da humanidade, né? Muito provavelmente o que a gente vai ter a partir de agora são epidemias sucessivas. Veja, a gente não tem até agora nenhuma informação concreta, nenhum dado concreto que leve a gente a imaginar que a gente tenha, por exemplo, entre o coronavírus e o vírus da varíola, por exemplo, algo similar. Veja, o vírus lá da varíola, se você dá uma vacina, você provoca uma imunização para o resto da vida. Você não vai ter nunca mais varíola. O cara que pega a varíola e sobrevive à varíola, não pega a varíola nunca mais na vida. Veja, não tem nada que indique que coronavírus seja assim. Talvez seja, mas não tem nada que indique. O mais normal desse tipo de vírus, que se chama coronavírus, o mais normal é produzir uma imunização de curto tempo, que dura um ano e meio, e depois a pessoa fica vulnerável novamente. Na medida que você tem um planeta tão desigual, e que certamente, mesmo que você tenha uma vacina, você vai ter bolsões de miséria que vão manter esse vírus circulando de alguma forma, veja, a possibilidade de você ter sucessivas ondas é uma possibilidade muito mais real, muito mais próxima, do que a possibilidade de você só ter essa onda e não ter mais nenhuma. Veja, junte-se a isso que você vai ter com esta epidemia e com a crise econômica, as duas juntas, veja, você vai ter uma concentração da riqueza e uma expansão da miséria de uma forma brutal. O The Guardian publicou agora, foi em abril, se não me engano, mas se alguém quiser pode mandar um e-mail para mim, eu mando data, o artigo, inclusive, né? Mas ele publicou um dado estarrecedor. Entre janeiro e março, nos 3 primeiros meses dessa crise, o 1% mais rico dos Estados Unidos aumentou a sua participação na riqueza americana em 10%. Então você percebe que quem é rico vai ficar ainda mais rico. E embaixo você vai ter uma miséria crescente que vai se manifestar num primeiro momento por um desemprego brutal. Então veja que a gente vai ter, digamos assim, uau, o que você está mandando para mim? Que a gente vai ter, não manda não que me distrai, Gabriel, que a gente vai ter o que eles chamam de uma convulsão social, que a gente vai ter uma insatisfação social que vai se manifestar em manifestações, etc. Certamente que sim, me parece que é uma conclusão, é uma previsão bastante sensata de um futuro próximo. E os estados, os governos estão se preparando para isso, né? Então, eu diria que sim, que essa crise não é provocada pelo coronavírus e nem parece que é uma crise pontual, acho que é um processo histórico mais longo. Eu acho que a gente está vivendo de uma forma direta, explícita, tá? Um processo de aprofundamento, um salto ontológico no interior, no modo de produção capitalista, que faz com que a gente viva de fato, tá certo? O processo de ocaso desse modo de produção. Pode demorar muito tempo esse processo,
mas que a gente entrou num novo patamar histórico, eu diria que é uma possibilidade muito grande. Muito bem, Sérgio. Como me contemplou 100% aí, de acordo com sua fala, né? Eu até que meio que prenunciei que eu pensava assim também, né? Mas foi muito bom você ter feito essa explanação, né? Agora tem uma questão um pouco polêmica, né? Que eu vi, estava assistindo no dia que lançou uma live sua, né? Aquela live que você faz em casa, né? Despojado, aquelas outras, que você afirmou, né? Que poderíamos estar entrando na maior crise da história do capitalismo, né? Eu fiquei meio assim, né? Pode ser, né? Mas Não, essa já é a maior já crise. é, né, a maior crise da Essa já história. é Então a é isso que maior, eu queria saber. Você mantém a posição, é a maior crise da história do capitalismo? já é a maior crise, mas isso não sou eu que estou dizendo. Já é a maior crise. Essa é a avaliação dos bancos centrais, é a avaliação de alguns economistas americanos, ingleses, e isso é quantificável. Veja, a destruição da riqueza, a destruição do capital, tá certo? Que a gente teve nos 3 primeiros meses da crise, é maior do que a destruição do capital que a gente teve em toda a crise de 1929, isso com valores atualizados. Então, se você pegar a porcentagem do capital que foi destruído durante toda a crise de 1929, ou seja, entre 1929 até 1937, 38, até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, você pegar toda a destruição de capital que você teve nesse longo período histórico e o que foi destruído de capital nos 3 primeiros meses, você fazer uma equiparação de tal modo que a quantidade de capital em 1920 seja a mesma, estatisticamente, seja a mesma do que você tem nesse momento histórico, veja, a gente já destruiu mais capital do que a gente destruiu na crise de 29. E ninguém vai, que eu saiba, pelo menos até agora, todo mundo defende a tese de que a crise de 29 foi a maior crise, tá certo? Que o modo de produção capitalista já viveu. Então, isso não é uma opinião, isso é quantificável. Veja, o aumento do desemprego, a quantidade da força de trabalho desempregada nos Estados Unidos, se fosse aplicado o mesmo critério de desemprego que você tinha em 1929, hoje estaria em 37%. É muito maior do que o pico do desemprego na crise de 29, que foi 28% lá nos Estados Unidos. Então já é a maior crise, não tem, disso não tem a menor dúvida. Então esse posicionamento não foi lá só solto na hora assim, não. É seu posicionamento. Não, isso é uma Eu constatação tendo a crer numérica, também, certo? eu tendo a crer com você que sim, só que ainda eu preciso me aprofundar nos dados para poder eu chegar assim a afirmar. Eu estive conversando com o próprio Arthur, que te entrevistou lá no podcast, está aqui também ouvindo, que tendia a ser, né? Mas eu precisava um pouco mais de dados, mas que me parece que está nesse caminho mesmo, né? E já entrando aqui nos blocos finais, né? Queria lhe perguntar uma questão, o seguinte, para a gente não continuar no Covid, que eu já discuti muito com o Ivo, para não ser repetitivo, né? Eu queria lhe perguntar uma questão, como essa crise, né, do capitalismo, essa crise estrutural do capitalismo, e que foi recepcionada pelo Brasil, evidentemente, porque o capitalismo é um sistema internacional, interligado, né, tal, tudo isso, né, tem discussão, também da questão que a crise não é quando explode, né, eu tenho um texto, acho que 2018, que eu explico a crise do capitalismo, quando eu digo que a crise não é de 2008, 2007, 2008, a crise já vem desde o início da década, ela explode naquele momento, então a construção das contradições, elas vão explodir, então esse ponto muito bom que você trouxe. E eu queria saber como o Brasil, na recepção dessa crise, o que você acha, né, que essa crise influenciou na crise da forma política, né, do Estado burguês brasileiro. Como eu disse, eu sempre trago os termos dos autores que eu venho debater, porque eu leio os autores, né? Então, aquilo que você vinha chamando há um bom tempo, né, de estamento burocrático, né, para quem não... Podia até indicar os textos do Lessa aí, dos termos que eu estou falando, botar aí embaixo depois. Não sei, se ele autorizar, se ele quiser Não, também. claro, evidente, tem erro. E você vinha chamando de estamento burocrático naquele período, tanto petista, depois veio tal. Você acha que você mantém essa análise e como você acha que essa crise do capitalismo
né, afeta esse tal desse estamento burocrático, essa forma política do capitalismo? E o que você vê desse governo Bolsonaro aí? Bom, em primeiro lugar, essa expressão, estamento político burocrático, não é minha, é do Marx, tá certo? Ele vai lá no 18 para o Mar, ele usa essa expressão algumas vezes. Veja, como é que está essa relação entre a crise brasileira e a crise internacional? Veja, a chave para a gente entender esta relação é o fato de que o Brasil é um país de extração colonial. A gente, né, o desenvolvimento do nosso país, da classe dominante, dos trabalhadores, dos operários, tem essa marca de nascimento de uma forma muito forte, né? A gente entra na história do capitalismo como um lugar que vai produzir mais-valia para ser acumulado nos países capitalistas centrais. Isto vai, tá certo, desde o ciclo pau-brasil até os dias de hoje. E o fato de que a gente tem, nesse processo de desenvolvimento, a gente nunca teve uma verdadeira revolução, ou seja, que a classe dominante ela vai sempre se reciclando de alguma forma, né? E eu falo de alguma forma porque essa forma variou muito ao longo lá da história, mas a classe dominante foi sempre se reciclando. Isso gerou, por um lado, uma classe dominante que é completamente dócil ao capitalismo internacional, que não tem nenhuma contradição com o capitalismo internacional e que está completamente feliz e satisfeita de cumprir o papel de serviçal do grande capital internacional, né, ser um sócio minoritário do grande capital internacional na exploração dos nossos trabalhadores e na destruição das nossas riquezas naturais. Veja, o fato de você ter esta classe dominante e você não ter tido nenhuma revolução, portanto, de você ter do lado dos trabalhadores um processo de resistência, de lutas, etc., mas que nunca foi capaz, de fato, de colocar em xeque essa estruturação do capitalismo no nosso país, fez com que a gente chegasse nos anos 80, 90, como um dos países mais favoráveis aos grandes investimentos internacionais. A gente já estava em crise estrutural, tá certo? Mas naquele momento você tem uma sobra de capitais para serem investidos no mundo e o Brasil passa a ser um dos países mais lucrativos para esses investimentos. Primeiro que você tem ainda muita natureza para ser destruída, ser transformada em capital com pouquíssimo investimento. Segundo lugar, porque você tem uma classe dominante completamente subserviente ao grande capital. E terceiro lugar, porque você tem uma classe operária, uma classe trabalhadora com uma tradição de luta muito débil, uma tradição de luta que nunca produziu de fato sequer um único grande levante anticapitalista. Isso tudo, veja, fez com que viesse para o Brasil uma quantidade de investimento muito grande. A grande questão é que, quando esse investimento começa a entrar aqui nesse país, você passa a ter um processo em que isto vai se dar também através do Estado. Veja, a crise estrutural vai fazer com que uma boa parte da riqueza produzida na indústria e na agricultura se concentre no sistema financeiro. E isso, em larga medida, no caso brasileiro, vai ficar com os bancos estatais, BNDES, e o resultado disso é um processo muito curioso, que a gente tem um desenvolvimento econômico que vai fazer com que a gente chegue no final do governo petista, na última fase do governo Dilma, tendo uma situação econômica em que 46%, 47% dos investimentos na economia ao longo do ano são feitos pelo próprio Estado. Olha que coisa maluca. Quando você tem 46%, 47% dos investimentos na mão do próprio Estado, significa que o Estado tem um peso econômico enorme. Só que o Estado não é uma entidade vazia. O Estado não é uma entidade que fica flutuando no ar. O Estado, ele é composto por pessoas. E essas pessoas que estão no Estado são os burocratas. É o estamento político-burocrático, tá certo? Você tem os políticos e você tem os burocratas. E é esse estamento político-burocrata que controla esses investimentos. Veja, deixa eu ser bem claro. O capital, as necessidades do capital determinam. Vai investir tanto em infraestrutura, vai investir tanto em construção civil, vai investir tanto para dar subsídios para a indústria automobilística. Mas qual a empreiteira que vai receber o grosso desse investimento? Qual a empreiteira que vai pegar o filé mignon dessas obras? Qual é a grande montadora que vai receber o filé mignon desse subsídio? Isto tudo é determinado por uma competição entre os capitalistas, e nesta concorrência entre os capitalistas tem um papel muito grande a posição que os burocratas têm, porque os burocratas, em larga medida, podem interferir nessas disputas e podem determinar quem vence nessas disputas. Então, a partir desse momento, veja, os burocratas utilizam este poder econômico que eles têm para falar o seguinte,
esse dinheiro que vocês querem vai para quem pagar mais para a gente. A corrupção, que é inerente a todo o Estado, você não tem Estado que não seja corrupto, a corrupção que é inerente a todo o Estado passa a uma nova dimensão. A fase petista, os governos petistas vão estruturar esta corrupção de tal modo que ela se torna, pela primeira vez, homogênea em todo o território nacional, articulada, ou seja, ela está inteirinha articulada, e ela se esparramou, brincar, a todos os rincões desse país, tá certo? Então, só para te dar um exemplo de como as coisas funcionavam naquele momento histórico, veja, você tem um caso que eu conheci, enfim, relações pessoais, etc., mas isso era muito comum, né? Numa cidadezinha lá no interior, lá de Alagoas, você tem um pequeno subempreiteiro que pegou para construir 70, 60 casas populares na Minha Casa Minha Vida. Quando ele foi receber a última parcela na Caixa Econômica, naquela cidadezinha pequenininha, o gerente da Caixa Econômica disse para ele, olha, 3% fica aqui na Caixa. Se você não quiser pagar os 3%, não tem problema, você vai receber esse dinheiro, mas daqui a 6 meses. Veja, ele deixa 3%. Claro, uma parte fica com os funcionários da Caixa, outra parte vai para cima, percebe? E lá em cima acontece a mesma coisa. Então, você passa a ter um sistema rigorosamente articulado que, segundo alguns estudos, mas o estudo mais consistente que eu vi foi publicado pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, que avaliou o custo desse sistema todo, o custo da manutenção desse estamento político burocrático, chegava a 260 bilhões por ano. Você tem uma ideia do que isso significa? São 660 milhões por dia. É uma quantidade, para você ter uma ideia, o volume disso, nesse mesmo ano que a corrupção custou 290 bilhões, nesse mesmo ano a renúncia fiscal do Estado brasileiro para as grandes empresas foi de 350 bilhões. Percebe? Era algo equivalente à renúncia fiscal do Estado. É dinheiro que não acaba mais. E o resultado disso, veja, que quando a crise aperta depois de 2008, veja, tem que diminuir esta taxa da mais-valia que o estamento político burocrático está acumulando. Começa o confronto. Veja, quando começa o confronto, qual é a estratégia que o PT tem? E aí é o grande equívoco político que o PT faz. Ele avalia que a crise é de curto prazo e que, portanto, ele deve tentar se assegurar daqueles aliados que dependem mais do Estado e que, portanto, seriam aliados mais fiéis. Aquele setor do grande capital, das grandes empreiteiras, grandes eventos que dependem mais diretamente do Estado e o estamento político burocrático. Então, eles colocam o Temer como vice da Dilma e fazem uma aliança, basicamente, com as grandes empreiteiras e com os grandes eventos. Lembra? A Copa do Mundo, Pan-Americano, etc. Mas, ao fazer isso, veja, eles ganham a oposição de todos os grandes bancos, todas as grandes indústrias, de todo o grande capital e de parte do capital internacional. E o resultado disso, veja, eles fizeram estratégia porque eles achavam que a crise era curta. Né? O Mercadante, naqueles anos, dizia que a crise era uma marolinha, era questão de 6 meses, 8 meses, não era mais do que isso. Na medida em que a crise se prolongou, percebe? O conflito se tornou agudo. A Mônica Bergman, se não me engano é ela, a Mônica Bergman, ela conta a história de um almoço entre o Setúbal, o filho do Olavo Setúbal, o atual presidente do Itaú, e o como é que chamava o Odebrecht que foi preso? O Odebrecht que foi preso? Sérgio? Enfim, Marcelo tá certo aqui. Marcelo. Isso, tá certo? Então, que eles estavam tendo um almoço lá no Fazano, naquele restaurante de São Paulo, que a burguesia frequenta, etc., e que no meio do almoço o Setúbal se levantou e falou, olha, você vai ver o que o banqueiro pode fazer com um industrialzinho de merda como você. E foi embora. O nível de disputa entre eles era desse nível, tá certo? Aí que começa a Lava Jato. Veja, a Lava Jato ela começa quando o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que nunca tinha tomado antes. Se descobre um processo de corrupção em Curitiba, envolvendo deputados, senadores, etc. Normalmente, normalmente não, todas as vezes, esses processos, o Supremo remetia a Brasília, porque, afinal de contas, fora o privilegiado, aquelas coisas, e o resultado disso é que, em Brasília, o sistema judiciário já estava completamente corrompido e ligado ao esquema. Veja, o judiciário toma uma decisão inédita, fica em Brasília, começa a Lava Jato, começa o Moro.
E isso acontece porque o grande capital está dizendo, ó, tem que desmontar esse esquema todo aí, porque tem que diminuir a parcela de mais-valia que está ficando com o estamento político burocrático. Veja, a partir daí começa a crise, tá certo? O resultado é que, na medida em que isto vai evoluindo, e você tem a crise econômica piorando, quando a gente tem a eleição de 2018, você tem algo que era absolutamente imprevisível. O acaso interfere. Você tem um processo em que o grande capital lança o Alckmin, né, e que o PT lança o Haddad, e todo mundo julgava que o PT estava no segundo turno, e o PT começou a escolher qual seria o adversário no segundo turno, que seria mais fácil dele bater. Ele tinha medo do Alckmin, porque o Alckmin ia ter muito dinheiro do grande capital. Mas ele não tinha medo do Bolsonaro, porque contra esse que ele chamava, Bolsonaro não é fascista, hein? Depois pode discutir isso, mas que ele chamava desse fascistoide, seria mais fácil de bater no segundo turno do que o Alckmin. Eles centram fogo no Alckmin e preservam o Bolsonaro. E nesse processo todo, você tem uma rebelião, isso é do Estadão, você tem uma rebelião eleitoral, e o resultado disso é que você tem uma renovação em Brasília, como você nunca tinha tido antes, e o Bolsonaro é eleito. Nem o Bolsonaro esperava ser eleito, tá certo? Muito menos ele. E o resultado disso é que você tem um processo em que as forças têm que se reaglutinar. Porque o estamento político burocrático, principalmente a sua ala política, tem uma renovação no Congresso de tal ordem que já não tem mais os velhos caciques dominando o Congresso como você tinha antigamente. Os maiores caciques não são eleitos. Você tem que reaglutinar o Congresso de alguma forma. Muita gente nova, não se sabia para onde essa coisa ia. E do outro lado, veja, você tem agora o capital dizendo que nós vamos fazer com esse maluco que está aí, tá certo? Tem que dar um jeito de controlar esse maluco. Então, veja, quem pode controlar o maluco, ou melhor dizendo, quem entre a eleição, que é outubro, lembra? E até a gente chegar em março, nesses 6 meses, quem que se revela capaz de controlar o maluco é o Congresso, liderado pelo Maia. Então, agora você passa a ter uma aliança entre o estamento político burocrático e o grande capital, que meses antes estavam em confronto aberto, estavam em briga aberta, estavam em disputa aberta. Então, agora você tem que colocar a Lava Jato sob controle e agora você tem que dar força para o estamento político burocrático. Então, se chega a um acordo entre o estamento político burocrático e o grande capital, se reduz a corrupção, mas se mantém a corrupção no nível que garante a sobrevivência do estamento político burocrático. E a partir daí você tem o crescimento do Maia e você tem, portanto, o esvaziamento do poder político do Bolsonaro, que vai sendo colocado sob controle. Tranquilo até aí? Veja, a coisa ia indo relativamente bem nesse sistema. O Bolsonaro podia aprontar, fazer o que quisesse, que o Congresso ia controlando, o Supremo ia controlando, de tal modo que você conseguia tocar a reprodução do capital no país em crise, etc., sem ameaçar muito, sem ameaçar diretamente o Guedes, sem você, tá certo? Você conseguiria manter o sistema girando, até que vem o coronavírus. Veja, quando vem o coronavírus, você passa a ter um confronto no interior da burguesia que passa a ser um confronto muito agudo. Porque, do ponto de vista internacional, o que as grandes economias necessitam é que países como o Brasil não parem de produzir mais-valia em circunstância alguma, independente da quantidade de mortos. Porque você precisa desta mais-valia para tentar equilibrar a crise do sistema nos países capitalistas centrais. Então, veja, para economias como a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, a França, etc., tá certo? O que importa não é a quantidade de mortos que a gente vai ter num país como o Brasil. O que importa é que tem que produzir no Brasil para mandar mais valia para eles, para tentar controlar de algum modo a crise do sistema que eles já estão mergulhados, a recessão que eles já estão mergulhados. Mas nas economias do capitalismo central, a questão decisiva é fazer o isolamento mais perfeito possível, o isolamento social mais perfeito possível, porque quanto mais cedo você controlar os surtos dessa pandemia, mais cedo a economia pode se rearticular. Então, você percebe que os interesses do capital fazem com que, num país periférico como o Brasil, o isolamento social não seja indicado. Você tem que, na verdade, colocar a produção a qualquer custo, enquanto que, num país capitalista central, o isolamento é mais indicado. E o resultado disso, veja, é que enquanto uma parcela do Congresso e uma parcela do capital começam a defender que o Brasil tem que fazer isolamento também, veja, o Bolsonaro, com essa atitude dele, tem que abrir a qualquer custo, começa a atender as necessidades de uma parcela importante do grande capital e do capital internacional. Então, você percebe que, a partir daí, o Bolsonaro começa a ganhar um apoio de uma parcela do capital que ele não tinha antes.
O Maia começa a perder apoio do grande capital, você pode ver, o Maia está caladinho. O Maia perdeu o controle do Congresso que ele tinha antes. Quem está crescendo agora está sendo o Alcolumbre, que está se aproximando, junto com o Centrão, aproximando lá do Bolsonaro, dizendo, é isso mesmo, tem que abrir a economia. Então, você percebe que, a partir daí, a gente passa a ter uma dinâmica entre a crise nacional e a crise internacional, que é uma crise muito curiosa. Porque o Bolsonaro, aparentemente, está cada vez mais isolado, e está, mas, ao mesmo tempo, ele tem hoje um apoio de um setor da burguesia importante que ele não tinha antes. E ele tem um apoio hoje de uma parcela da população que quer abrir a economia a qualquer custo, para não perder os seus negócios, para não perder os seus empregos, etc., que também, que também é maior do que já foi antes. Então, você percebe que a crise é muito instável. Me parece muito claro, eu tenho a impressão que está se transformando num consenso hoje no país, que o Bolsonaro está preparando um autogolpe, como diz o Mourão. Ele está montando, né, não sei se você viu isso, mas há 3 dias atrás ele trocou chefias na Polícia Federal no país inteiro. Ele está colocando gente dele nos cargos intermediários. Ele está claramente preparando um golpe. Disso ninguém duvide. Tá certo? Aliás, eles declaram isso abertamente, né? Não me parece que hoje eles tenham condição desse golpe ser bem sucedido. Mas hoje esse golpe tem mais chance de ser bem sucedido do que há 2 a 3 meses atrás. Porque você tem uma parte do grande capital que, de fato, quer abrir a economia a qualquer custo, morram quantos operários morrerem, quantos trabalhadores morrerem. Então, eu diria que essa é a articulação que eu consigo ver, e aí é a minha opinião mesmo, tá certo? Essa articulação que eu consigo ver entre a crise internacional e a crise econômica, política que a gente vive no país hoje. Você falou bastante, aí me veio várias questões que eu poderia interpor, inclusive sobre os textos que eu estava falando, né? Eu acho que você tem uma análise muito boa quando você caracteriza, né, a essência, a origem do Estado brasileiro, né, que foi um Estado importado, né, em Portugal, né? E por isso, nesse caso, é um Estado que já é fundado para extração do valor para o exterior, né? Acho que aqueles textos seus são muito bons, só que, infelizmente, estamos já chegamos agora nos 10 minutos finais do programa, então já não tem condições de eu fazer. Então, o que eu sugiro é que, se o Lessa tiver oportunidade, né, a gente fazer o debate não sobre a questão da crise econômica, como nós fizemos aqui, mas um debate sobre a questão política, né? Para que também a gente não desvirtuar aqui, que é a maior parte que falou da crise, né? E aí, vamos entrar na última pergunta, o Gabriel que está querendo fazer, eu já ia abrir as considerações finais, mas ele está com a pergunta a fazer, eu vou abrir aqui para ele Diga lá, falar, Gabriel. está ouvindo aí? É sobre a questão da conjuntura, né? Diga aí, Gabriel. Diga aí. Se falar alto, dá. Beleza. Valeu, Kaique. Muito obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui com o professor Sérgio Lessa. E eu queria fazer uma pergunta conjuntural. Diante dessa crise total, os estados burgueses vêm se endurecendo, se tornando cada vez mais ditatoriais. A resposta que temos da esquerda até hoje é, basicamente, fique em casa e passa panelaço, né? Inclusive, eles já fecharam as portas dos sindicatos e cancelaram atos públicos, né? Inclusive o Dia do Trabalhador, que pela primeira vez não foi presencial. Por outro lado, nos Estados Unidos, a gente está vendo explosões populares sem um fim próximo aparente, né? Cada dia ele se torna maior. Então, diante disso, eu queria perguntar ao professor se a ação da esquerda brasileira é uma ação correta. E se não, como diria Lenin, o que fazer? Qual o papel da esquerda revolucionária para conseguir superar esse estado de coisas atuais, a crise econômica, política, social e orgânica? Ou a tendência à barbárie generalizada? Veja, Boa pergunta da conjuntura, o Lessa aí 7 minutinhos para responder. Caceta, tá bom, vou tentar. Veja, eu diria para você, eu não sei o que você está chamando de esquerda, mas se você está pensando à esquerda, algo que vai do PSTU, PSOL, PT, tá certo? Essas, né, PCB, PCdoB, isso não é esquerda, né?
Isso nada mais é do que a ala esquerda da burguesia brasileira, se é que a burguesia brasileira tem uma esquerda. São forças meramente eleitoreiras, né? São forças que só podem enfrentar as contradições do capital levando demandas para o interior do Estado. Então, eu diria para você que essa esquerda, e isso inclui os sindicatos, inclui as grandes centrais sindicais, o melhor que essa esquerda pode fazer é fechar as portas e ir para casa. Essa esquerda não tem mais nenhum papel a cumprir na história, a não ser ajudar a burguesia a manter os trabalhadores, os operários, sob controle do capital, não fazem outra coisa, né? E por causa disso, você vê o silêncio que o PT vive, o silêncio do PSOL, o silêncio dos grandes sindicatos, nessa enorme crise, né? Quem não se manifesta, né? Quem não tem uma posição clara, quem não vai para as massas, que seria o papel de uma esquerda, tá certo? São eles, né? É escandaloso como o que o Lula tem dito, tá certo? O que o PT tem dito, a não ser se preparar para as próximas eleições. É um horror, né? Então, isso não é esquerda, isso deixou de ser esquerda há muito tempo. Agora, qual seria o papel de uma esquerda? Hoje em dia, o papel principal da esquerda, tanto quanto eu consigo enxergar, é fazer a denúncia radical do modo de produção capitalista e fazer a proposta clara, inequívoca da necessidade de uma revolução proletária. E que isso é indispensável para a gente sair dessa crise e ser capaz de fazer uma humanidade que seja efetivamente humana, uma humanidade a serviço da humanidade, não do capital. Isso só é possível superando o Estado, a propriedade privada, a família monogâmica, o patriarcalismo, a exploração do homem pelo homem, o dinheiro. Tem que superar isso tudo, que isso tudo pertence ao passado, não pertence mais ao futuro. Então, eu diria que esta é a principal tarefa que a esquerda revolucionária tem hoje. A gente tem que ser capaz de produzir teoria, de fazer propaganda, de defender essas ideias. Isso é a coisa mais importante que tem. Veja, as explosões sociais, se elas vierem a acontecer, elas vão ser rigorosamente espontâneas, tal como estão sendo nos Estados Unidos agora, como foi 2013, com todas as limitações, como foi 2013 no nose país. E, a partir daí, as massas tomam as praças, independente de epidemia, né? Tomam as praças. E, a partir daí, seja lá o que vai... Né? Não dá para a gente saber o que vai acontecer, né? Você tem nos Estados Unidos cenas impressionantes, que a polícia, né, se retira para os quartéis porque ela não tem mais condição de permanecer na rua, ela não tem condição de enfrentar o movimento de massas na rua. Isso não quer dizer que a gente está vivendo uma revolução, mas certamente o sistema lá está profundamente abalado, o sistema lá está profundamente em xeque, né? Então, eu diria, veja, que a principal tarefa da esquerda hoje é a gente resgatar a proposta revolucionária, fazer propaganda revolucionária, produzir teoria revolucionária, divulgar a teoria revolucionária, né? E no sentido mais radical do termo, sem nenhuma contemplação com teorias progressistas, sem nenhuma contemplação com o reformismo revolucionário, tá certo? Isso nada mais passa do que a ideologia burguesa ou a ideologia pequena burguesa. Não tem nada a ver com a ideologia revolucionária, né? Então, eu acho que essa é a nossa principal tarefa, né? Isso é, enfim, é uma das tarefas que o Coletivo Vereda se propõe a realizar. Termino? Não, você tinha mais uns 3 minutos, mas foi bom, foi bom. Te aproveito para dar as considerações finais, né? Mais uma vez, aqui agradecer essa presença ilustre desse grande professor, né, Sérgio Lessa, um grande intérprete do marxismo no Brasil, mesmo ele não admitindo, né? Mas quem lê ele admite, como é o meu caso. Então, queria agradecer essa presença e deixar em aberto o espaço aqui do canal A Crítica para que ele possa vir outras vezes, porque tem umas questões, como eu apontei, a questão política, que são questões centrais também, né? Então, passo a palavra ao Sérgio Lessa, se tiver algumas considerações finais ou quiser só encerrar mesmo, está com a palavra. Não, eu queria agradecer enormemente, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Claro, me coloque à disposição quando vocês quiserem fazer outra conversa, a gente faz, não tem erro não, tá certo? E só agradecer aí a gentileza e dizer para vocês se preservem, tá certo? Para que porque a luta pode ser que esteja chegando aí e a gente vai precisar de todo mundo. Ninguém vai ser, nesse momento histórico, ninguém vai ser dispensável. Então, boa noite para todo mundo. Valeu, Sérgio, forte abraço a você, né, que está aí na Alemanha, nesse fuso horário difícil, está atendendo a gente da mesma forma, 5 horas depois, né? E o pessoal que curtiu o vídeo, curtiu a apresentação do Sérgio, né? Curte aí o canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e voltamos com o quadro dos debates professores no mês que vem. Aquele abraço, valeu. Abração para todo mundo aí, até mais, Kaique.